Oi, gente, boa noite. Meu nome é Raul. Boa noite, gente. Meu nome é Ana Gabriela. E, mais uma vez, estamos aqui apresentando a 28ª Semana Espírita de São Bernardo do Campo, conduzida pela USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo. E temos como tema dessa semana o Espiritismo e os desafios da vida moderna. E agradecemos a presença de todos que se unem a nós nesse momento de reflexão, aprendizado e fraternidade. Bom, gente, para iniciarmos em harmonia, convidamos a dupla Márcio e Adriano para nos envolver com sua apresentação musical, elevando nossos corações e preparando o ambiente para essa jornada espiritual. Sejam todos muito bem-vindos e que a música nos inspire e nos conecte. Agora é com o Márcio e com o Adriano. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem-vindos aqui à casa de João Ramalho, da qual eu e o Márcio, nós somos a dupla Márcio e Adriana, da qual nós fazemos parte. Nós somos tarefeiros aqui. Eu há pouquíssimo tempo, há uns 30 anos mais ou menos, né? O Márcio um pouquinho depois, né? Então foi aqui que a gente fez todo o nosso desenvolvimento espírita, de estudo e de música também. Agradecemos a USE pelo convite de estarmos participando de mais esta Semana Espírita aqui em São Bernardo, né? Gratidão. E nós temos um trabalho, eu e o Márcio, que está disponível em todas as plataformas digitais. Então hoje, graças aí à internet e à tecnologia, a gente não precisa mais comprar CD, né? É só entrar lá, em qualquer plataforma e escutar as músicas de Márcio e Adriano. Plataformas de streaming. Já são 12 músicas, contando com a que nós vamos lançar hoje, que a gente vai cantar pela primeira vez ao vivo na segunda parte depois da palestra. Nós vamos lançar uma nossa música nova, que vai estar disponível nas plataformas digitais até o final do ano. Então, todas as que a gente vai contar agora oficialmente são nossas. Tá? Começando com a primeira música, que é uma das primeiras que a gente gravou, se não me engano foi a segunda música que a gente gravou, e o nome dela é Noite dos Tempos. É uma informação: todas as letras das nossas músicas são psicografias, são recebidas pelo Márcio, e depois ele e o nosso produtor Rubens Neri, que é co-compositor, né, porque ele ajuda com as melodias, a gente se reúne para trazer a melodia e gravar e subir a música. Então não é nossa a letra, está no nosso nome, porque como os espíritos disseram para o Márcio, espírito não tem CPF, e para colocar nas plataformas precisa de CPF. Tá bom? Noite dos Tempos. Séculos, milênios, seguidos de escuridão. A luz brilhará nos corações, agora redimidos. Regeneração, trazendo amor e união. Tempos passaram, dias e noites em turbilhão. Séculos, milênios, seguidos de escuridão. A luz brilhará nos corações, agora redimidos. Regeneração, trazendo amor e união.
sentimentos do Consolador. Multiplicadores do entendimento para mentes adormecidas em penumbra e na solidão. Tempos passaram, dias e noites em turbilhão, séculos, milênios seguidos de escuridão. A luz brilhará nos corações, agora redimidos. Regeneração o tom dourado do céu ao cair da tarde, salpicando o mar de luzes faiscantes, e a noite do céu de estrelas que surge como um lençol de anil cintilante, que nos guarda e protege até o romper da manhã, seguindo a Jesus, saciando a sede no conhecimento em sua fonte, levando o Evangelho a toda parte, em palavras, cantos e canções, toda casa de amparo, luz e fraternidade, servindo a seara bendita como seguidores do Cristo Jesus. O sol que nasce forte escala um horizonte, cobre todos os vales da costa até as montanhas, nos aquece, desperta a vida em toda parte, prepara o dia na seara do Mestre que segue adiante. Levar o amor e a caridade, iluminar consciências, seguindo a Jesus, saciando a sede do conhecimento em sua fonte, levando o Evangelho a toda parte, em palavras, cantos e canções, toda casa de amparo, luz e fraternidade, servindo a seara bendita como seguidores do Cristo Jesus, do Cristo Jesus. O amor em movimento, espargindo do coração a caridade, um sentimento que leva
compaixão e consola o meu espírito, germinando a semente da luz em profusão. A boa nova estação, a minha luz ainda pequena se faz chama em meu peito. Jesus disse: sede perfeitos, pois que brilhe a vossa luz. Sede perfeitos, pois que brilhe a vossa luz. Na prática da caridade que se alcança o céu, sem praticar o bem nas árduas batalhas da vida, seria viver como um homem solado, não convivendo com meu semelhante, sem piedade, não poderei elevar o meu espírito ao Cristo Jesus. A minha luz ainda pequena se faz chama em meu peito. Jesus disse: sede perfeitos, pois que brilhe a vossa luz. Sede perfeitos, pois que brilhe a vossa luz. Pois que brilhe a vossa luz. Sozinhos somos estrelas cintilantes, compomos o corpo de luz neste planeta. Trazemos na memória o amor e as nossas conquistas. Por que temer? Chegou a hora de ouvir nossas vibrações. Cada um ouça seu som, sinta sua luz.
Perceba a verdade que habita em seu coração. Jesus é a verdade que habita em seu coração. Sinta o seu propósito ao longo das horas. Aquieta-se, ouça as estrelas dentro de ti. O universo está aí. É hora de mostrar ao mundo a vossa luz, de fazer vibrar seu som por um mundo melhor. É hora de contribuir para o plano maior. É hora de contribuir para o plano maior. Chegou a hora de ouvir nossas vibrações. Cada um ouça seu som, sinta sua luz. Perceba a verdade que habita em seu coração. Jesus é a verdade que habita em seu coração. Jesus é a verdade que habita em seu coração. Caminhos, chama da candeia, consome o óleo, vela que afasta a escuridão, luminescência divina cura todas as dores. O Mestre disse: vós sois a luz do mundo, abrindo a seara, divulgando a tua obra, mostrando ao cristão ali nascente que ele tem no coração a força, a certeza do saber. Sois a luz que alimenta os necessitados. Sois a luz, Os órfãos e abandonados. sois a luz Que clareia os corações vazios. sois a luz Que afasta as trevas da humanidade. sois a luz Que leva a todos o amor e a caridade. sois a luz. Luz que ilumina os caminhos, chama da candeia, consome o óleo, vela que afasta a escuridão.
vós sois a luz do mundo, abrindo a seara, divulgando a tua obra, mostrando ao cristão ali nascente que ele tem no coração a força, a certeza do saber. Sois a luz que alimenta os necessitados. Sois a luz Dos órfãos e abandonados. sois a luz Que clareia os corações vazios. sois a luz Que afasta as trevas da humanidade. sois a luz Que leva a todos o amor e a caridade. sois a luz. Gratidão. Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. O Márcio e a Adriana formam uma dupla dedicada à divulgação da espiritualidade através da arte e do conhecimento. Atuando no grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho, realizam palestras, aulas e apresentações musicais que tocam o coração e elevam o pensamento. Levam seus evangelhos cantados a diversos centros espíritas e instituições nas regiões do ABCD, São Paulo, Ubatuba e em qualquer lugar onde sejam convidados. Sempre com alegria e compromisso, trazendo composições autorais que traduzem sua vivência espiritual e sensibilidade artística. Gostaria de fazer os nossos sinceros agradecimentos por todo o grupo e por conduzirem a harmonização musical dessa noite. Muito obrigado. Nós queríamos agradecer também a presença de todos que estão aqui essa noite e queríamos agradecer especialmente ao grupo da Fraternidade Espírita João Ramalho, que nos acolheu com tanto zelo, dedicação e afeto, tornando possível esse encontro repleto de luz, harmonia e fraternidade. Também expressamos nossa gratidão aos Centros Espíritas Bezerra de Menezes e Francisco Cândido Xavier, que estão ajudando a harmonização da casa hoje. E também com suas orações amorosas e envolvimento fraterno. Queríamos convidar cada um de vocês a participar do próximo encontro da 28ª Semana Espírita, de Seminário do Campo, que se estende até amanhã, no dia 8. E se vocês puderem, divulguem em suas casas também, para os seus amigos, para os seus familiares, porque é um momento de muita união, muita fraternidade, muita luz, e com certeza vai ajudar a gente na nossa edificação espiritual. E o objetivo da Semana Espírita é a confraternização entre não espíritas e espíritas, falando sobre o Evangelho e sobre tudo que a gente tem sobre a doutrina. E aproveitando também o espaço, também preparamos diversos espaços para que vocês possam aproveitar o evento. Temos a banca de troca de livros e a banca de novos livros, para que vocês possam renovar suas leituras e adquirir novos livros que a USE está publicando. E também temos a lanchonete da casa, que tem diversas delícias que vocês podem se alimentar para não passarem fome aqui no evento de hoje. E para dar início à semana, convidamos agora a Yasmin Reiko, que vai conduzir a nossa prece da noite de hoje. Boa noite a todos. Hoje eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e aos mentores que prepararam a sessão desde manhã. E eu quero que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu quero agradecer a presença de cada um.
aqueles que estão presentes e que não puderam vir. Muito obrigada a todos, que tenham um bom final de semana e uma boa palestra. Amém. Bom, agradecemos a prece, que com certeza nos envolveu com muito carinho e serenidade, e preparou nossos corações para o tema que hoje será abordado nessa noite. O encontro de hoje vai nos convidar a uma reflexão sobre um desafio cada vez mais presente em nossas vidas, que é como lidar com o imediatismo e o sentimento da urgência constante, sobre o tema ansiedade e pressa, o tempo sobre a ótica espírita. E para conduzir esse importante tema, chamamos agora ao palco o Alexandre Mello, que vai fazer a nossa palestra. Ele é empresário do ramo de ferramentaria, palestrante e facilitador na área de ensino há mais de 25 anos de dedicação à causa espírita. Com ampla experiência nas tarefas mediúnicas e uma trajetória marcada pelo compromisso com a espiritualidade, Alexandre também atuou como presidente do GEEDEM por 2 mandatos. Sua presença hoje é um convite à reflexão profunda e ao aprendizado transformador. Seja muito bem-vindo, Alexandre Mello. Boa noite a todos. Muita paz nos corações. Antes de qualquer coisa, o meu mais profundo agradecimento a Uzi e a todos por essa iniciativa maravilhosa de ter uma semana com assuntos tão interessantes. Temos certeza que todos foram abordados com muito êxito, com muito carinho, e todos aqueles que participaram aqui tiveram a oportunidade de dilatar os seus padrões aí de conhecimento, para que o Espiritismo possa realmente interiorizar e exteriorizar. Estamos aqui numa noite para que possamos aprender um pouco mais à luz do Evangelho de Jesus, através do Espiritismo, para sermos agentes transformadores pelo que fazemos. Então, muito obrigado aí à figura da Cristina, do Marcos, por esse convite tão amoroso. E eu queria começar o nosso bate-papo da noite com uma frase que me chama muito a atenção para abordar um assunto tão importante, que eu assisti num desenho com a minha filha, que está aqui hoje, está com 25 anos já, ela era pequenininha, nós estávamos assistindo um desenho na sala de casa, e uma frase me chamou muito a atenção, um desenho, que eu, quando ela era pequena, não sei se vocês já passaram por essa situação, mas filho assim, de novo, e eu assisti esse desenho algumas centenas de vezes com ela, e o desenho chama-se Kung Fu Panda. Num determinado momento, um dos personagens lá, acho que era o mestre Shifu, ele falou assim pro Kung Fu Panda: o ontem não existe mais, o futuro existirá, e o hoje é uma dádiva, por isso que ele se chama presente. E essa frase me chamou bastante atenção já naquela época, e quando eu estava me preparando para abordar esse assunto, me veio à mente essa grande frase de um mestre sábio lá no desenho, mostrando que realmente, isso a gente vai falar bastante hoje, nós hoje atravessamos um momento bastante difícil com relação a uma preocupação muito grande com o que ainda vai acontecer. Hoje nós vemos a humanidade atravessando esse período tão conturbado, onde a espiritualidade por muitas vezes tem uma narrativa que fala que para eles, espíritos que coordenam a nossa trajetória, eles nos veem meio como adolescentes, meio emburrado, meio turrão, mesmo achando que sabe tudo, mas que um horizonte não tão distante haveremos de viver situações muito melhores. Mesmo porque, filhos de Deus que somos a caminhos da luz, criados sob uma ótica extremamente evolucionistas, haveremos com certeza de atravessar qualquer período difícil, como já o fizemos, e faremos ainda nesse da urgência e da pressa que nos assola tanto. E hoje o convite que eu faço a vocês é que para que façamos uma análise da nossa relação com Deus, desde o início da criação até os tempos atuais. Por que é importante entendermos essa relação? Nós fazemos parte de um projeto por parte de Deus que por vezes transcende até a nossa compreensão.
transcende o tempo como nós o contamos e vai muito além do que a gente possa imaginar. Entender um pouco desse projeto por parte de Deus faz com que nós tenhamos bases sólidas para tocar a nossa vida. Conhecer mais a fundo a nossa história, desde o momento que fomos criados por Deus, até chegar aos dias atuais. Fazendo essa análise, nós vamos entender que tudo tem um porquê. E mais ainda, que apesar de toda essa pressa, de toda essa ação às vezes desmedida por nós, com relação à análise do tempo em que as coisas podem e devem acontecer por nós, isso não aconteceu em momento algum nas bênçãos de Deus nas nossas vidas. Tudo que nos aconteceu, tudo que nos acontece e acontecerá ao longo da nossa história, vindo por parte de Deus, tem o tempo certo, a hora certa, o momento certo. Nós, ainda impuros, ainda tão imperfeitos, não conseguimos enxergar isso de forma devida. E a proposta hoje é estabelecer para nós essa relação. Falaram que eu tinha 1 hora para a palestra de hoje, mas se vocês não tiverem compromisso, a gente vai ficar um pouquinho mais, até umas 2 horas da manhã aqui. Alguém tem compromisso? Sexta-feira hoje, né? Sextou, como muitos falam, né? Mas estamos juntos aqui, falando sobre o Evangelho de Jesus. E falando sobre tempo, pressa, houve um tempo que se perde na contagem como nós o conhecemos, que ainda não existíamos, e Deus, na sua infinita sabedoria, justiça, amor e bondade, designou um grupo de espíritos chefiados por Jesus, para que ao longo do nosso universo infinito tivesse a incumbência de construir o nosso sistema planetário. Nesse instante ainda não existíamos, mas o amor e a bondade de Deus pediu para que espíritos que conseguem manipular energias pelo universo, construir um sistema planetário para que a vida pudesse existir. Condensa-se energia no universo para que através de uma explosão maravilhosa, a resultante de tudo isso fosse o nosso sistema planetário como conhecemos. Uma das bolas de fogo resultante dessa imensa explosão chamada planeta Terra, que hoje chamamos de planeta azul, era uma bola de fogo. E nesse instante é como se Deus chegasse para Jesus e falava assim: filho, prepara essa bola de fogo, porque no momento oportuno, no tempo oportuno, eu enviarei a vida até este planeta. E para um processo descrito com bastante qualidade, com bastante propriedade na Gênese, o nosso planeta passa por inúmeras transformações, chefiadas ainda por espíritos do nível de Jesus. O resfriamento acontece e Deus envia a vida à Terra. Falo nesse momento para todos nós, mônadas queridas, que viemos habitar esse planeta azul, passando por inúmeras transformações. Nesse instante, ainda não tínhamos raciocínio contínuo, não pensávamos com continuidade como somos hoje. Mas atravessamos diversas etapas. O princípio inteligente criado por Deus habita os reinos da natureza. E quando eu comecei a falar, esse é um projeto que transcende às vezes a nossa compreensão, mas que existiu. E é importante que em cada fala minha você se encontre, você entenda que você faz parte desse contexto. Acreditar nisso é tão importante como acreditar que Deus existe, porque você, mônada querida, foi se transformando, habita os minerais, transforma-os, porque a vida que Deus criou é capaz, mesmo sequer, sem ainda ter o raciocínio contínuo, transformar o meio que habita, pelo simples fato de ser a vida criada por Deus. Esse princípio inteligente entre idas e vindas para o mundo espiritual é transformado, é preparado
Da mesma forma que engenheiros genéticos no mundo espiritual vêm aqui também transformar o mundo para que a vida que Deus criou seja capaz de habitá-lo em cada estágio da sua evolução. Assim, nós, mônadas queridas, que pulamos de um estágio para o outro, viramos princípio inteligente e habitamos os reinos e o transformamos. Transformamos os vegetais que em momentos oportunos migraram do fundo dos oceanos para a terra para oxigenar o nosso planeta. Mudamos os animais para que a vida que Deus criou pudesse ter uma constituição diferenciada, adquirindo então, além do fluido vital, o perispírito, para que pudéssemos habitar cada vez mais corpos mais complexos, mas ao mesmo tempo, paralelamente à nossa evolução, capazes de transformar o mundo. Quem lembra se viveu algum estágio desse? Levante a mão, por favor. Tem alguém que lembra? Espero que não, né? Mas vivemos todas essas etapas, mas uma nos chama bastante a atenção dentre todas elas. No reino nominal em que nos encontramos, e estamos nele há aproximadamente 40 mil anos, houve um momento no tempo de Deus, e até este momento a evolução se deu pelas bênçãos divinas, porque não tínhamos ainda a capacidade de discernimento. Mas houve um momento que Deus, sabedor de tudo o que somos capazes de fazer, porque fomos criados à sua imagem e semelhança, nos deu um bônus, um plus, raciocínio contínuo. Uma vez eu estava fazendo essa narrativa a um grupo de jovens, um deles levantou a mão e falou assim: todos temos raciocínio contínuo? Porque lá onde eu trabalho tem pessoas que não têm. E a gente brincando com ele falou: não, sim, todos temos. E foi a partir desse momento em que o raciocínio contínuo aportou o horizonte da nossa evolução, que efetivamente a nossa evolução começou a ter mais vias de progresso, porque começamos a cumprir uma das frases que encontramos bastante em Kardec, que é cocriar em plano menor, transformar o nosso planeta aí de forma mais consciente, de forma mais evolucionista, como é todo aquele que carrega a semente do bom e do belo, criado à imagem e semelhança de Deus. Começamos a interagir de forma consciente, consciências pequenas, mas agentes transformadores. Com isso, com essas transformações que o Espírito então começa a agir no mundo em que ele habita, nós começamos a interagir de forma mais intensa com a lei de causa e efeito. Evoluímos bastante, transformamos o mundo à nossa volta, vivemos momentos incríveis de transformação. Eu tenho certeza que muitos aqui, além da história da humanidade, sabem o que a gente fala de evolução se a gente analisar apenas 50 anos atrás. Não vou pedir para levantar a mão quem conhece o mundo há 50 anos atrás, para a gente não achar que o espiritismo está velho. Então, tá bom? Não precisa levantar a mão. Mas há 50 anos atrás, a gente conseguia imaginar que hoje viveríamos num mundo com um computador? Num mundo em que a gente pudesse se comunicar como nos comunicamos hoje? Difícil de imaginar, né? Eu sou de uma época que a gente não tinha informática, não tinha computador. E eu não sou tão velho assim, estou com 95 anos só, né? Então não faz tanto tempo assim. Mas veja as grandes transformações que nós vivemos ao longo aí. Isso faz parte de acreditar nesse projeto por parte de Deus, que nos capacitou para essa transformação, que colocou dentro de nós essa vontade de cada vez viver melhor, de cada vez criar situações para o bem-estar físico, moral, e agora, que nos toca muito, nos chama muita atenção, a necessidade da evolução do espírito. Vivíamos num mundo, por exemplo, e agora nós vamos fazer uma brincadeira, vamos ver quem que se lembra,
que a gente tinha que escrever carta para se comunicar um com o outro. Lembra ou não? Quem lembra, levanta a mão, por favor, vamos ver. Que medo de vocês, viu? Tem bastante gente desse tempo. Hoje, em poucos segundos, conseguimos nos comunicar. Quem aqui, para visitar um parente, precisava ir de trem ou de cavalo? Já diminuiu, hein, gente? Já são, ainda bem, né? Na Revolução Industrial, com as máquinas a vapor, o espírito conseguiu dar um salto muito grande na sua evolução. Depois veio o avião, telefone. Tantas evoluções nós já passamos na nossa vida, não é? Agora, a espiritualidade em várias narrativas fala que nós, com relação às tecnologias, às ciências, nós temos uma defasagem muito grande no que tange a nossa evolução moral. Evoluímos, conseguimos criar situações de comunicação, de transporte, de ciência, de tecnologia, medicina, de níveis tão maravilhosos, mas ainda não conseguimos fazer isso com a nossa capacidade de amar. Estamos ainda um tanto quanto distantes. E hoje, com a evolução tecnológica no ponto em que estamos, vivemos um mundo extremamente delicado, onde a urgência, a pressa, as necessidades se tornaram outras. Temos urgência hoje que nos incomodam a ponto de a Organização Mundial de Saúde declarar, por exemplo, que o nosso Brasil é um dos líderes mundiais no que tange a ansiedade. Nós temos hoje 9,3% da população brasileira com esse problema da ansiedade. É uma narrativa por parte da Organização Mundial de Saúde que nos assusta. Alguns, aqueles que acreditam ainda que o mundo está indo de mal a pior, olha essa narrativa e fala: isso não vai acabar, olha então onde estamos indo. Mas felizmente, numa semana como essa, onde temos a oportunidade de falar à luz do Espiritismo, nós vamos sair daqui com a certeza absoluta que esses conceitos são capazes de ser analisados por nós e falar assim: é uma fase, como outras tantas que passamos, vamos passar, vamos superar e vamos com certeza continuar a crescer e a evoluir. Concorda comigo ou não? Ainda bem, né, gente? Senão a gente não devia estar aqui hoje, né? Uma semana tão maravilhosa como essa, né? Estudar à luz do Espiritismo, esse tema que nos incomoda tanto nos dias atuais, mas tem solução, graças a Deus. Por isso que eu comecei a narrativa falando da nossa história evolutiva. Quem em sã consciência, acreditando na criação por parte de Deus, com toda a sua justiça, com todo o seu amor, bondade e todos os atributos, iria acreditar que estaríamos relegados a uma situação tangente, difícil, mas que seria eterna? A gente não se lembra. Mas há 40 mil anos atrás, que foi ontem em relação à nossa evolução, estávamos como homens de Neandertal, vivendo em cavernas. E hoje estamos aqui, discutindo o nosso futuro à luz do Espiritismo, abordando a ansiedade. É um pequeno trecho da nossa história, que com o conhecimento que essa doutrina maravilhosa nos dá, haveremos com certeza de passar. Nós vamos marcar um encontro para daqui umas 4 encarnações, top? Nós vamos estar de novo aqui no João Ramalho e falar: vocês lembram, há 4 encarnações atrás a gente estava falando de ansiedade, hoje nós já estamos tudo bonzinho, anjinho, olha, superamos tudo. Eu costumo dizer nas minhas palestras que espírita, você quer ver um espírita sorrindo, é só ir na casa espírita. Aqui todo mundo tem cara de anjinho, não é assim? Quer conhecer o espírita? Visite-o no seu ambiente de trabalho, no trânsito ou na casa dele, quando ele está em contato com a sua sogra ou com o seu cunhado. Não é assim? Tem gente que se identificou com essa frase aí, né? As
informações pelas quais atravessam o nosso cérebro hoje em dia, elas têm funções específicas e são analisadas, tudo que chega até você são analisadas por áreas determinadas no seu cérebro. A informação que você vê no seu computador, que você vê na sua televisão, a informação que você tem na sua relação interpessoal, ela é analisada por uma área determinada no seu cérebro. Olha que interessante. Se você tem uma informação que ela é analisada, por exemplo, no seu sistema límbico, que é responsável por todas as suas emoções, você reage de um jeito. Se as informações que chegam até você é analisada, é drenada pela área no seu cérebro que está lá, o seu hipotálamo, ela analisada de forma coerente, ela mantém o seu corpo em equilíbrio. Se a informação chega até você e é analisada pelo seu córtex cerebral, que é responsável pela sua cognição, tem outros resultados que interferem na sua vida. Cada área do nosso cérebro é responsável por drenar, por digerir informações. E como nós estamos lidando com as informações que chegam até nós hoje? Como o cérebro humano é capaz de digerir essas informações? Vejamos. A ansiedade, tema central da noite de hoje, até um certo ponto, ela é importante e necessária e faz parte do nosso dia a dia e conduz, inclusive, a resposta que você dá para certas situações, para que você consiga conduzir a sua vida de forma correta. É normal sentir ansiedade se você vai fazer uma entrevista de emprego. Alguém já sentiu ansiedade nessa situação? É normal que você fique ansioso quando você vai dar o primeiro beijo. Quem lembra dessa situação? Levante a mão, vamos ver. Lembrou? Minha esposa está aí, eu lembrei agora do primeiro beijo, que inclusive foi ela que deu em mim. Meu coração estava tão acelerado, vocês não têm noção, mas ela me agarrou no portão da casa dela e ficou tudo bem. A ansiedade, até certos níveis, ela é capaz, e herdamos muitas dessas circunstâncias quando o espírito passou pelo reino animal, ela é capaz de fortalecer o tono muscular, acelera a nossa pulsação, a nossa respiração fica mais ofegante, mas até certo nível é importante para mantermos atentos. O medo de alguma coisa que se nos apresenta real. Você está andando na rua, vem um pitbull em sua direção bravo. O que acontece com você? A adrenalina invade seu organismo, seu tônus muscular fica totalmente alterado para atacar ou para correr. O que vocês fariam nessa situação? Um pitbull nervoso, melhor correr, né? Melhor não atacar. Mas eu estou querendo dizer com isso que a ansiedade, até certos níveis, ela é importante. Faz parte do ser humano, herdando o seu instinto ainda do reino animal, mas que faz parte para que ele consiga aí conduzir a sua vida nas situações. Mas normalmente ela acontece de um medo real, de um medo que você sabe que está vivendo naquele instante. O problema é quando a ansiedade é de algo que ainda não aconteceu. É um medo de não sei o que, de alguma coisa que talvez poderá acontecer. Na linguagem aí dos psicólogos, é um medo do futuro. Um medo de algo que ainda não aconteceu. E aí vem a nossa equipe espiritual com a seguinte narrativa. Nós sabemos hoje que a nossa constituição, espírito, perispírito e corpo, que no momento do reencarne, o perispírito miniaturizado, ele transfere para o corpo toda a sua herança, tudo que ele tem como cabedal de evolução. Então cada um de nós tem características peculiares, cada um de nós é um ser à parte na criação, com tendências a ter dificuldades numa área ou em outra da sua encarnação. No momento da ansiedade, no momento em que você não consegue digerir alguma informação,
a depender da área do seu cérebro que é mais afetada, e aí o coco quebra para cada um de uma forma. A emoção é traduzida para o nosso corpo, é somatizada para o nosso corpo, cada um de uma forma. Como disse há pouco, se na área do hipotálamo você está digerindo uma informação, um excesso de informação, uma pressa por responder mensagens a qualquer custo, um medo de não saber como será o seu futuro, é analisada pelo seu hipotálamo, muito provavelmente você tem alguns problemas de equilíbrio no estômago, na labirintite, porque você não conseguiu digerir algo que está te afetando, algo que está mexendo com o seu equilíbrio. E se mexe com o seu equilíbrio é porque muitas vezes você não conseguiu lidar com o seu chefe que te apurrinha a todo momento. E aí a espiritualidade fala para nós: filho, deixa o orgulho de lado, volte para o seu equilíbrio, procure fazer com que o seu cérebro consiga digerir essa informação de forma mais equilibrada. E aí, para a gente entender em que velocidade que isso acontece no nosso cérebro, eu vou fazer um parênteses agora, um paralelo, para que a gente entenda como funciona isso, com uma explicação que a física quântica nos mostra hoje em dia. Olha que interessante. A ação do cérebro em não conseguir digerir as informações, nos tornando ansiosos, acontece de uma forma tão rápida, e por que não dizer às vezes tão violenta, que é maior do que a gente imagina. Existem aparatos científicos hoje em dia que nos mostram a ação das nossas consciências na matéria, mostrando que toda vez que você está envolvido num problema com ansiedade, você segrega, como diz André Luiz no livro Missionários da Luz, bacilos psíquicos para a sua constituição orgânica. Toda a sua corrente sanguínea, todos os seus neurônios, suas terminações nervosas são invadidas por bacilos psíquicos, germes, que a ciência humana ainda não detectou, mas sabe que eles nos afetam de forma importante e rápida. Veja, existem aparatos científicos hoje montados que mostram que a ação da nossa mente no corpo é quase que instantânea. Tem um aparato científico que eu queria dividir com vocês, que eles fazem o seguinte: os cientistas pegam uma pessoa e tiram uma amostra dos seus leucócitos, uma amostra do seu mecanismo de defesa do corpo, e pegam esses glóbulos e levam até uma distância para que ele seja analisado através de microscópio. Pega esse doador dos leucócitos e leva ele a diversas distâncias. A maior distância que esse aparato foi montado são 72 quilômetros. Prestem atenção. Esse camarada fica isolado num quarto, envolto numa câmera que é chamada câmara de Faraday, que é uma câmera que, em tese, é aquelas montadas nos presídios para que nenhum impulso eletromagnético consiga atravessar essa câmera, para que os presos não usem celular. Muito bem, esse camarada aqui isolado, ou seja, nenhuma informação por parte dele, nenhum impulso que ele tenha pode sair dessa sala. Do outro lado, 72 quilômetros de distância, tem alguém no microscópio aqui analisando o DNA dos seus leucócitos. Muito bem. Esse cara aqui é submetido a alguns impulsos, através de imagens, sons e também de lâmpadas estroboscópicas, dando choque de luz assim nos seus olhos. Quando ele era submetido às suas emoções, para que ele sentisse raiva, medo, ódio,
A pessoa que estava analisando lá os seus leucócitos via a espinha, o espiral do seu DNA se transformando. Quando ele era submetido a emoções boas, quando falava dos filhos, quando falava dos momentos felizes do seu casamento, aquele cara que estava analisando via transformações melhores no seu DNA. Aí eles falaram assim: como o impulso eletromagnético pôde romper uma câmara de Faraday, que até então isso é impossível, e agir lá no DNA dele a 72 quilômetros de distância. Na física, a única forma de uma informação atravessar é que essa informação pudesse trafegar numa distância, numa velocidade acima da velocidade da luz, a mais de 300 mil quilômetros por segundo. Isso mostra, meus queridos, que a nossa mente, especialmente a nossa epífise, é capaz de transformar a distância, que dirá no nosso próximo organismo, no nosso próprio organismo, com o nosso pensamento equilibrado ou não. Você que está atravessando uma crise de ansiedade, consegue segregar para o seu organismo, através da inabilidade que ainda você tem, através da dificuldade que você está atravessando, bacilos psíquicos que André Luiz nos narra. Daí a ansiedade gerar tantos problemas que são somatizados pelo nosso físico: medo, angústia, pessoas que se isolam socialmente nas crises de ansiedade, pessoas em que a falta de fé começa a ser tão importante que entra pelos caminhos da obsessão, das transformações mentais, e passa a viver a doença no próprio corpo. Atinge níveis tão complicados que a pessoa vive desassociação mental, vive uma dessocialização muito grande, vive uma descrença da vida, quando não tem os problemas físicos da psoríase, quando não tem os problemas físicos que num instante são medicados. É claro que a pessoa chega lá no pronto-socorro com uma crise de ansiedade, que está com taquicardia, né? Está com problemas respiratórios, aí os médicos, além da dificuldade pela ansiedade, tem que medicar a pessoa inicialmente. Mas aí vem a medicina dos espíritos, a medicina que transcende a matéria, vem nos dizer: você é senhor do que te acontece, você está imerso desde o raciocínio contínuo a viver numa lei chamada causa e efeito, que você é senhor do seu futuro. Quando o espírita vive ou escuta essa frase: você é responsável pelo que está acontecendo com você agora, o que te vem à mente? Um alívio ou uma preocupação? O que vocês acham? Tem duas formas de a gente analisar isso. Primeira: a situação não está legal, fui eu que criei. Ou então, aquele que é espírita para um mundo regenerado, aquele que tem o otimismo na pauta das suas atitudes, aquele que entende que faz parte de um projeto de bilhões de anos. Mônadas queridas, não estamos aqui por acaso, não estamos aqui a passeio, tem um propósito, e esse propósito se chama evolução. Então o espírita que acredita em tudo isso olha para a sua história e fala assim: eu posso fazer diferente, já que hoje minha vida não é exatamente aquela que eu gostaria que fosse. Isso significa que eu posso mudar o amanhã, que eu não preciso ter medo do futuro se eu ando
pareado com Jesus, se as minhas atitudes, se o que eu penso, se o que eu falo tem o norte por Jesus, não existe dificuldade que eu não seja capaz de romper. Não existe problema que eu não seja capaz de solucionar. Porque esse projeto de vida, chamado evolução por parte de Deus, não nos fez para sofrer. A nossa arquitetura é do amor. A nossa arquitetura é rumo à perfeição. No momento em que nos distanciamos desse projeto, no momento em que eu viro as costas para esse projeto de Deus, a doença me pega, seja ela física, seja ela moral. A minha incapacidade momentânea de gerenciar o excesso de informações me distancia de Deus a ponto de me adoecer, a ponto de eu achar que aquela vida em que as pessoas se mostram nas redes sociais, lindas, bonitas, maravilhosas, viajando todo ano para a Europa, tendo carro novo todo momento que lança um carro elétrico novo, aquele jogador de futebol que eu sonhei em ser e eu não consegui. A psicologia nos fala que a ansiedade assola as nossas mentes quando vivemos sentimentos contrapostos. Ou seja, eu gostaria de ser igual àquela pessoa, eu gostaria de viver aquela situação, mas eu não consigo. Isso gera uma ansiedade doentia. Queremos às vezes viver num mundo irreal. Eu vi uma frase esses dias no TikTok que me chamou a atenção, que fala assim: a evolução do ser criou o espelho, a involução criou o filtro. O espelho te mostra como você é de verdade, não mente. O filtro mostra o que você quer que os outros vejam, e às vezes quem vê pensa que aquele mundo é real. Veja, o meio tecnológico, o meio das informações, atravessa um momento importante. As informações estão sendo disseminadas numa velocidade muito maravilhosa. Nós não podemos encarar essa evolução de forma negativa, não podemos ser assim, mas nós temos que saber lidar com isso. E lidar com isso e com tudo que existe na nossa vida, é encarar todos os momentos vendo as coisas não como um ser que a sua vida está restrita do berço ao túmulo, mas como espírito eterno. Aquele que encara a vida como espírito eterno fala: isso é uma breve passagem, tudo passa. Conhece essa frase ou não, espíritas? Tudo passa. Esse momento feliz que você está passando, está vivendo, vai passar. Esse momento difícil da sua ansiedade vai passar. O que não passa é o amor de Deus que existe por nós. O que não passa é a grande verdade que estamos inseridos nesse projeto maravilhoso para evoluir, para crescer. Queira ou você não queira, você vai evoluir. Eu gosto muito de uma frase do Haroldo Dutra, que ele fala que o processo de evolução é inegociável. Você vai evoluir. Agora, qual que é o seu verdadeiro objetivo de vida? No que você pauta a sua existência? Quais são os seus projetos? Quem vai pular ondinha no final do ano, levanta a mão. Tem alguém que vai? Ó, já tem um ali. Então vou mudar a pergunta, que eu tenho certeza que eu vou ter mais resposta positiva. Quem vai fazer promessa para o ano que vem?
prometer alguma coisa para si mesmo? Muito bem. Eu vou falar de algumas promessas, vamos ver se vocês estão nessa promessa aí. Primeira promessa que eu vou fazer para 2026: emagrecer. Tem alguém nessa aí ou não? Não levanta a mão agora, gente. Outra promessa: pagar o carnê das Casas Bahia. Vai pagar? Não? Comprar um carro? Comprar uma casa? Casar? Tem alguém aí que vai casar? Minha filha não levanta a mão não, tá? Essas promessas são importantes. Espírita pode ter uma casa na praia, uma no campo, com churrasqueira, pode ou não? Deve, inclusive convidar a gente. Depois eu vou deixar meu contato com a Cristina, tá? Para convidar a gente. Deve, pode. Se a matéria não fosse importante, não estávamos aqui. Mas alguém aqui vai pular um dia e vai falar assim: 2026 eu vou amar mais, 2026 eu vou perdoar mais, 2026 eu vou ser mais caridoso, em 2026 eu vou respeitar mais aquele que não pensa como eu politicamente. Aí forçou, né? Talvez seja o mais difícil da atualidade, né? Mas na realidade, quando os nossos projetos estiverem voltados para essa realidade do Espírito Eterno, viveremos uma consistência moral, espiritual. Que aí fala assim: então não vou sofrer mais? Vai. Eu não vou ter mais problema? Vai. Mas você é outro. Você é outra pessoa. Você vai olhar aquele 550 mensagens que você tem para responder no seu WhatsApp e vai falar assim: é no meu tempo. Você vai olhar aqueles milhões de e-mails e vai falar assim: é no meu tempo. Não que a gente não tenha que fazer o que nos compete, mas sem o peso da materialidade. A cada tempo, o que é necessário. A cada momento, o que realmente nos importa. Há uns meses atrás eu assisti uma palestra do Divaldo que ele falava assim: você quer se ver livre de toda essa problemática do dia a dia? Utilize o seu tempo livre para ser caridoso. Utilize o seu tempo livre para fazer com que o seu coração se aproxime do outro. Você não vai ter tempo para reclamar da vida, você não vai ter ansiedade, você não vai ter dores, porque você vai estar cumprindo com o projeto arquitetônico que Deus criou para a sua vida. Existem frases clássicas dentro do Espiritismo, estudando Kardec para entender Jesus, que devem calar fundo nas nossas consciências. Fora da caridade não há salvação. Salvação de quem? Salvação do quê? Salvação de você mesmo. Salvação das suas incapacidades de aprender a amar. Todo mundo aqui sabe amar? Quem acha que sabe amar aqui, levanta a mão. Tem algumas mãozinhas levantadas. Minha esposa não levantou a mão. Fiquei triste agora. Vamos fazer um teste de 5 segundos? Pessoal, tem alguém do GEDEM aqui? Levanta a mão aí, vamos ver. Tem bastante, hein? Muito bem. Eu já fiz esse teste com eles para mostrar que a gente não sabe amar. Vocês topam fazer o teste? Demora 5 segundos, topa? Vamos fazer? Então vamos lá. Quando eu falar já, vocês vão fechar os olhos. 5 segundos. E eu vou pedir para vocês fazerem uma contagem. Tá bom? Beleza? Fechem os olhos. Lembrem-se de quantas pessoas vocês amam. Acabou o tempo, pode abrir o olho. Quem pensou em 3 pessoas? 4, 5, 6, 7, mais de 10. Estão indo bem. Agora vem a pergunta: as pessoas que vocês pensaram,
São as pessoas que vocês amam e que amam vocês? A gente só ama quem nos ama. Alguém pensou em alguém que é um desafeto? Aí vem Jesus e fala para nós: amem até os inimigos. A gente não sabe amar. A gente só ama quem ama a gente. Não é assim? É um exercício. Todo mundo aqui tem um parente difícil, não tem? Quem aqui é o parente difícil? Levanta a mão. Deixa eu ver. Ninguém quer levantar a mão, né? O mundo está em constante transformação. Graças a Deus. Quem aqui gostaria de viver num mundo que depois dos 80 anos você consiga pagar o seu plano de saúde? Levante a mão. Quem aqui gostaria de viver num mundo sem corrupção? Num mundo sem ansiedade, num mundo sem pressa, num mundo em que você pudesse fazer as coisas com discernimento e calma, num mundo em que as pessoas pudessem olhar umas para as outras e vê-las como irmãos, num mundo em que o amor fosse a constância. Esse mundo já existe. Ele chama-se mundo regenerado. Um mundo em que com certeza nós habitaremos, porque o processo de evolução é inegociável. Mas esse mundo vai chegar a partir do momento que a gente conseguir lidar com as dificuldades que estamos vivendo hoje. A partir do hoje, plantando nos nossos corações a semente do altruísmo, da benevolência, da caridade, do perdão, da paciência, para que nenhuma dificuldade seja maior do que as nossas vidas. Para que tenhamos realmente aquela plaquinha no vidro do seu carro, assim, escrito assim: sou filho do dono do universo, não mexe comigo. Tá bom assim? O que mais? Capaz de realmente transformar a sua vida sem pressa. Deus utiliza-se, além do seu amor, de toda a sabedoria, de toda a sua bondade, uma ferramenta maravilhosa que Ele colocou à nossa disposição: tempo. A questão é o seguinte: se perguntarmos para todos nós aqui, quem quer ser feliz, todo mundo vai levantar a mão. Quando? Agora. A espiritualidade fala para nós assim: mas você já começou a amar, a perdoar, a ser caridoso, a ser benevolente agora? Pois então você será feliz agora. Se você, ao invés de olhar para uma vida descrita nos meios sociais ilusória, voltar os olhos para dentro das suas próprias consciências, do que você pode melhorar, do que você pode ser melhor, você será mais feliz. Esse é o caminho. Olhar para dentro das nossas próprias consciências e, ao invés de cultivar elementos incoerentes, impalpáveis, voltados ao materialismo inconstante, voltar o nosso horizonte para Jesus. Isso é palpável, isso é eterno, isso é verdadeiro. Não haverá nada que dificulte a nossa jornada. Seremos capazes de viver um mundo regenerado agora. Agora a terra vai se transformar. A terra pode ainda não se transformar no mundo regenerado, mas o seu coração é capaz de fazer isso. A sua mente é capaz de viver um mundo melhor hoje. Somos capazes. Tem um grande escritor, não é espírita, não é um livro psicografado, ele chama Alberto Montalvão. Gosto muito de alguns livros dele, que ele fala o seguinte: nós podemos fazer muito mais do que fazemos hoje, apenas por desenvolver as nossas aptidões inatas.
Quando eu li essa frase, eu falei, esse cara é espírita, porque ele sabe que o princípio inteligente tem, na sua essência, tudo o que ele precisa. Mas hoje, nós temos, depois do raciocínio contínuo, o que precisamos e o que merecemos. Que esse horizonte seja pleno de amor e sabedoria. Então perceba, alma querida e boa, o tempo não passa, ele voa. Ele voa com as asas do amor e da sabedoria. Ele voa numa altitude que você quiser. O tempo gerenciado por aquele que faz com que as asas do amor e da sabedoria reinem na sua evolução, é gerenciado com tal sabedoria que ele percebe que o tempo mais bem aproveitado é o tempo que ele amou. O tempo mais bem aproveitado é o tempo que ele perdoou. O tempo que fez ele ser feliz é quando ele calou, é quando ele sorriu, é quando ele abraçou com os olhos, quando ele foi capaz de olhar a todos da mesma forma. Quando ele foi capaz de fazer com que o seu coração fosse paralelo ao coração de Jesus, porque ele amou, ele entendeu, ele respeitou, e só por isso ele foi feliz. O tempo para ele valeu a pena. Vai chegar um momento em que todos nós aqui vamos desencarnar. Tem alguém aqui que não vai? Levante a mão, por favor. Não, né? Todos vamos desencarnar. Quando chegarmos no mundo espiritual, os nossos anjos de guarda estarão felizes? Sim ou não? Que medo de responder. Não é? A gente vai sentar do lado dele, ele vai olhar para nós. Você lembra? Como nós falamos no começo, nós vamos tocar pela primeira vez o lançamento da nossa próxima música que nós vamos lançar esse ano. O nome dela é O Barco da Vida, e ela é como uma prece, que é uma conversa do personagem principal aqui, ou se nós nos colocarmos no lugar dele, com Jesus. Sou como a sentinela do navio, em plena gávea a vigiar o horizonte, o horizonte. As pedras do caminho observo, uma a uma, com o olhar do Espírito errante. No oceano da vida, tantas vezes nas pedras bati, com a proa do meu navio vazada, barco vela, Espírito. Por escolhas erradas sucumbi.
ondas. Suas mãos, Senhor, nunca me faltou, me debatendo nas águas trevosas, estendendo a boia como recurso. Foste você, Jesus, que tantas vezes me salvou, me salvou. E ponho o meu barco novamente a navegar neste oceano da minha vida, em idas e vindas, sem trabalhar na fraternidade do amor e caridade, ajudando, amparando, consolando, evangelizando, e na bandeira do meu barco está escrito que o principal é amar, que o principal é amar. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Depois de nós sermos brindados por esta palestra de um tema tão atual, e esta equipe de amor que aqui invade de tantas casas reunidas, vamos agradecendo por esta oportunidade. O ontem já foi. O amanhã depende de como seremos hoje. Então vamos dizer assim: Senhor, no silêncio desta hora, eu venho te pedir a paz, a sabedoria e a força. Que eu possa olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vê, e assim ver se não o bem em cada um. Cerra os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos encha o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre que todos que se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me, Pai, com tua beleza, e que no decurso destes dias eu possa te revelar a todos. Que assim seja. E quando enfim quiseres saber quem sou, pergunte ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintina. Chama-me amor,
o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Eu sou Jesus. Muita paz.